E agora para falar do Botafogo. E mais especificamente de Luiz Henrique, né? Um dos destaques do Botafogo em 2024, Luiz Henrique decidiu deixar o clube nessa temporada. O atacante eleito o Rei da América vai para o Lyon, que também pertence a John Textor. Luiz Henrique chegou ao Botafogo no começo deste ano e conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Foram 12 gols em 55 jogos. Nos últimos meses, o John Textor disse algumas vezes que a decisão sobre a permanência de Luiz Henrique seria do próprio jogador, que se torna o segundo titular a deixar o clube. O outro foi, o Thiago Almada, que também vai para o Lyon. Na festa do título da Libertadores, no último dia 30, lá na Argentina, o Textor deu a seguinte resposta, ao ser perguntado sobre o Luiz Henrique. Abre aspas, ele tem uma escolha, certo? O que fazemos, é trazer jogadores, pedir a eles que vençam campeonatos e então honramos o caminho deles. A decisão é dele, fecha aspas. Isso ele disse lá no passado. Mas, enfim, digamos assim, o fato é que agora Luiz Henrique deixa o Botafogo. Mauro César é um time que aos poucos ali vai se desfazendo em relação ao que foi essa temporada de 24, perdendo o Almada, o Luiz Henrique, o Arthur Jorge é muito próximo, só está aguardando o pagamento da multa. É um Botafogo bem diferente que inicia esse ano de 2025, Mauro. Bem, as pessoas precisam entender que tudo que acontece no Botafogo é reflexo do que ocorre no grupo de clubes ao qual ele pertence, a Holding Eagle. Hoje o Lyon precisa arrecadar nessa temporada ainda mais cerca de 100 milhões de euros em vendas. O Lyon é o principal time da Holding, tá? Porque é um time francês, um time europeu, um time que está no mercado de mais visibilidade, a partir de onde é mais fácil você vender jogadores e colocar em outros mercados, vender por mais dinheiro e tudo mais. Isso é uma obviedade que eu estou falando. Nada contra o Botafogo. Se fosse, repito, o Corinthians ou o Flamengo, também seria o Lyon o principal clube da Holding. O Lyon ele tem uma dívida de $500 milhão de euros e tem aí 100 milhões que ele precisa arrecadar para atingir as metas impostas pelo órgão regulador do fair play financeiro francês. Está tentando vender todo mundo. Hoje foi comunicada a venda do Orban. O Orban é um atacante que vai para o Hoffenheim, que foi contratado ao Ghent da Bélgica na temporada passada por 14 milhões, está saindo por 12 milhões. Você vê, olha o nível da coisa. Precisa fazer caixa, está vendendo o jogador por um valor menor do que aquele que foi pago, pelo menos foi o que noticiou a imprensa europeia à época e hoje. Então está saindo esse jogador e está tentando vender o que é possível para fazer caixa. E aí os jogadores do Botafogo, de mais destaque, evidentemente, são uma moeda de troca importante. Ou para pelo menos ele conseguindo inscrevê-los no futebol francês, no campeonato francês, apesar do transfer ban. Eu não sei qual a manobra exatamente que é feita para conseguir trazer um jogador do grupo para dentro do Lyon. O Lyon está com transfer ban, não pode contratar. Mas enfim, é tentar fazer com que os jogadores do Botafogo também gerem receita. Por exemplo, o Botafogo recomprou o Jefinho. O Jefinho era do Botafogo, foi para o Lyon, voltou emprestado, se machucou, pouco jogou, pouco fez na temporada, não se destacou, é reserva, 5,3 milhões de euros foi noticiado. Por que comprar o Jefinho? Porque o Lyon precisa ter dinheiro em caixa. Então o dono, a holding comprando dela mesmo, quer dizer. Mas é uma maneira de tentar colocar dinheiro do clube francês que precisa atingir essa meta. Caso contrário, será rebaixado. O Lyon está com rebaixamento encomendado, digamos assim. Se ele não atingir, ele pode ser rebaixado. Eu acho que o John Textor vai dar um jeito, vai encontrar uma saída para salvar o Lyon do rebaixamento. Mas a grande questão é isso que o torcedor do Botafogo, muitos não entenderam. Eu já vi até torcedor falando, não, esse time do ano passado, eu vi isso outro dia, de duas pessoas, foi o mais fraco que o Botafogo terá nos próximos anos. Imaginando, não sei se a Holding vai ter grana para salvar o Lyon, vendendo jogadores a preço de liquidação, porque tem que vender, todo mundo sabe. Então, por exemplo, um jogador, o Cherki lá, que teria interesse no Liverpool, falava em 30 milhões de euros. Beleza. O Liverpool sabe da situação do Lyon. O cara chega com 20, eu vou pagar 20 e de repente leva, porque tem que fazer caixa. Quando você está no desespero, qualquer coisa da vida é assim, você vende pela proposta que aparece. Quando você está na situação tranquila, você só vende pelo valor que você acha que vale. Você não vende de qualquer maneira. Isso é tudo, é um carro, apartamento, é um jogador, no caso do clube.
no caso de um grupo, né, que detém vários clubes, alguns clubes. Então isso implica diretamente no Botafogo. Então não sei se ele vai ter, se a Holding vai conseguir com seus investidores e tudo, suportar esses dois investimentos, porque esses jogadores, especialmente Almada e o Luiz Henrique, foi fartamente anunciado, publicado na imprensa, até por quem cobra o dia a dia do clube, que eles ficariam aqui e iriam embora. Já vieram para cá. O Almada já saiu logo, se despedindo logo, terminou e falou um abraço. Perdeu lá para o Pachuca e já falou, tchau, estou indo embora para a França. Ele já sabia que não ia ficar aqui. E o Luiz Henrique, o que se falou à época foi isso também, que ele aceitou vir na condição, que ele estava lá na Espanha, no Betis, de retornar para o futebol europeu, no caso, seria para o Lyon. E eles, evidentemente, se puderem vender esses jogadores, vão vender. Se aparecer uma proposta, nem joga no Lyon, já vende direto para alguém que apareça com interesse nesses atletas. O que é mais difícil, apesar de ter se destacado aqui, porque quando você se destaca no Brasil, você não tem a mesma visibilidade que você consegue se destacando na Europa. Mas é possível que surja uma proposta, é evidente que sim, pode aparecer. O Luiz Henrique está fazendo hoje 24 anos, o Almada vai fazer em abril, se não me engano, 24. São jovens, mas não são tão novinhos como aqueles que saem daqui por fortunas, né? Como o caso do Estevão, que está saindo agora no meio do ano do Palmeiras, vendido por uma quantia bem elevada, como aconteceu com o Hendrick, antes com o Rodrigo, Vinícius Júnior, Paquetá, enfim. Então, uma coisa está ligada à outra. Não dá para pensar no Botafogo ignorando isso. Eu já falei isso outras vezes, vou repetir. Eu acho que a saída do Arthur Jorge não pode ser vista apenas pela questão da proposta financeira do Al Rayyan do Qatar apenas. Eu imagino que o técnico está analisando, eu imagino, tá? É a minha conclusão, todo o contexto, porque é o que eu, pelo menos, eu faria isso. Eu vou pensar em quê? No dinheiro que eu posso ganhar no Qatar e no time que eu terei. Quem pode afirmar que o Botafogo vai ter um time tão bom, mais forte em 2025? Nem o dono da holding pode, porque ele tem que resolver um problema imediato, que é o problema do Lyon. Pode ser que tenha, pode ser, tudo é possível. Contrata, paga depois, paga parcelado, vende mais um, não sei o quê, pode dar o jeito dele. É legal, aqui não tem fair play financeiro, está tudo legal. Mas há uma dúvida muito grande. E essas saídas são várias. Aí tem um detalhe. Titulares só saíram esses dois. Aí tem o Tietê, tem o Eduardo, tem mais jogadores que saíram também. Marçal. Romero. Né? Romero, 6 ou 7 jogadores, já tem quase 10, somando todo mundo. Eu tenho aqui a lista, se quiser. Vamos lá. Adrielson. Gatito, Rafael, Adrielson, Pablo, Marçal, Hugo, Tietê, Eduardo e Romero. Então, todos são reservas, eram reservas. Mas aí que vem a questão. O Botafogo era elogiado porque tinha o quê? Um elenco forte. Esses reservas entravam nos jogos. Exceção do Pablo e do Rafael. Rafael machucado e o Pablo, que não foi aproveitado, foi devolvido ao Flamengo. Jogou menos de um jogo, 40 e poucos minutos, né, pelo Botafogo. Um negócio estranhíssimo, não conseguiu jogar. O Adrielson, a mesma coisa. Ele foi para o Lyon com o Lucas Perry, que virou titular, né? Aliás, o goleiro Lopes está saindo também do Lyon, né? Está indo, acho que, para o Nantes, né? O goleiro histórico do clube e tal, porque o PR ganhou uma posição. Mas o Adrielson bateu, não se firmou na França, voltou, já está voltando para lá e a intenção é vender o Adrielson. Até se especulou ele no Cruzeiro há alguns dias, antes de o Cruzeiro mirar agora o Fabrício Bruno e antes o Valentim Gomes, do Velho Sarsfield. Então, é uma coisa ligada à outra. Não tem como pensar em Botafogo ignorando esse momento do Lyon, que é bem difícil. Então, assim, o que vai ser o time do Botafogo, sinceramente, é difícil imaginar nesse momento. Se vai ser um time tão forte, como vai ser. Porque essas contratações, elas são contratações da holding, está muito claro isso. Não são especificamente do Botafogo. Elas são da holding. É diferente do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um dono que é dono do Cruzeiro. Ponto. Ele só tem um Cruzeiro. Ele contrata por Cruzeiro. Com o dinheiro dele, tudo, é o dono, faz o que ele quiser lá. De novo, não tem fair play financeiro, você não precisa justificar se arrecadou, se gastou, tem que banca, acabou. No caso do Botafogo, não, ele pertence a um grupo. E o próprio dono da holding falou numa entrevista logo no final aí do ano passado, que era a hora do Botafogo ajudar a salvar o Lyon. Deu uma declaração nesse sentido lá na França. Então, o que imaginar que vai ser o Botafogo? A gente vai ter que esperar para ver. Mas a possibilidade de ser um Botafogo enfraquecido, no momento, ela é maior. Nesse momento é o mais provável, a não ser que tenhamos aí uma virada nesse cenário muito, muito radical no decorrer de 2025. É isso, né, Bruno? É um Botafogo que naturalmente e até evidentemente vai se enfraquecendo, perde muitos jogadores ali, perde o seu técnico, o PH também lembrou que o Tiquinho Soares pode deixar o clube também, então assim, vai se desfazendo. E eu estava lendo aqui a lista de jogadores que o Botafogo tem ali como pretensão, né? É uma lista muito modesta, né?
citar aqui alguns nomes, por exemplo, o Jair, né, zagueiro do Santos, lateral esquerdo, Lancante do Bragantino, aí tem o Bitelo, né, que também está lá no Dinamo de Moscou, o Marlon Gomes do Shakhtar. Então, assim, o Almiron também, assim, não são jogadores de grande impacto também, né? Esses que eu citei aqui, né? E é uma situação que o Mauro explicou agora, né? E falou várias vezes, né? Que muitas vezes, assim, as pessoas estão empolgadas, o time ganha. E aí não é nem achar bom ou ruim, assim, é uma constatação do que é o negócio que o clube está envolvido. Eu até acho que o Botafogo não tinha muita alternativa, ele tinha que virar SAF, porque ele estava acabado, ele estava destruído, como o Cruzeiro também. E o Vasco também, esses 3 primeiros grandes clubes que viraram SAF, eles viraram SAF meio porque, claro que não literalmente, mas eles tinham acabado e começaram de novo. Eles estavam completamente destruídos, os 3 ali. O Cruzeiro até chegou num buraco mais fundo ali, ficando 3 anos na Série B, numa situação muito difícil. Mas o Botafogo também, toda hora caindo, não tinha a menor perspectiva do Botafogo ser competitivo. Era um time que jogava a Série A para não cair, aí caiu 3 vezes o Botafogo. Então, foi comprado, claro que mudou o patamar do time, teve investimento, mas ele está dentro de um grupo, né, de uma holding, ele faz parte disso. E uma coisa está ligada à outra, é só uma constatação de como é o negócio, é mais uma informação do que uma opinião. E a partir do momento que o Lyon está com problemas, isso afeta o Botafogo, afeta. Claro que existe o objetivo esportivo, é legal para o dono também que o time seja campeão brasileiro, seja campeão da Libertadores, como foi. E aí, ano que vem, a expectativa do torcedor era, ano que vem vamos ser forte de novo, talvez até mais forte. Porque o cara tá animado, ganhou o título, vai pôr dinheiro, mas tem essa questão do outro clube do grupo que é o clube que está na Europa, que pode render mais dinheiro. E até nas contratações, alguns aí que você citou aí dos possíveis contratados do Botafogo, não são jogadores de um grande valor no mercado. O Jair, zagueiro do Santos, ele é um garoto, ele tem 18, 19 anos. 19. Me parece ser uma contratação, e o pessoal que cobre o Santos já falou que o Botafogo ofereceu uma grana e poderia colocar o Tiquinho no negócio, o Danilo Barbosa. Me parece ser uma contratação claramente assim, pensando em revender. O Jair é um jogador que no meio do ano o Porto tentou levar, e o Santos estava ali na Série B, segurou. É um jogador que tem mercado na Europa pela idade dele. Ele é visto como um zagueiro de boa qualidade de saída de bola. Ele é visto como um jogador promissor. Então é um jogador que vale dinheiro. Parece que o Santos topou essa proposta aí do Botafogo pelos 2 jogadores e mais uma moeda, né? Sim, parece que o garoto que está em dúvida que ele quer ir para a Europa direto, enfim. Mas claramente é uma contratação pensando, claro, ele pode dar um retorno técnico, ele pode chegar a jogar muito bem no Botafogo, ajudar o Botafogo em 2025 se de fato for contratado, mas me parece uma contratação mais pensando em, esse menino eu posso fazer dinheiro com ele tem mercado, ele é um garoto novo que tem potencial de venda, então uma situação está ligada a outra. O Grupo City, por exemplo, para falar de outra, é uma situação diferente, mas para mostrar como os times do mesmo grupo eles estão interligados. É um caso envolvendo um brasileiro, o Ian Couto, lateral que foi convocado para a seleção algumas vezes, está agora no Borussia Dortmund. O Ian Couto, ele era do Grupo City, ele foi comprado pelo Grupo City lá do Coritiba, depois de ter sido campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, em 2019. Ele se destacou no Mundial sub-17, o Grupo City comprou e primeiro emprestou ele lá para o Braga de Portugal, ele rodou, aí ele foi jogar no Girona, que é um time do Grupo City, da Espanha. O Girona, com o Savinho no time também foi comprado muito novo lá do Atlético Mineiro e primeiro foi para o PSV da Holanda, time que o Vamp defendeu, o Savinho foi emprestado lá e depois também foi para o Girona, que é do Grupo City. O Girona, na temporada passada na Europa, faz uma campanha surpreendente no Campeonato Espanhol, ele lidera, ele chega a um certo momento a brigar pelo título e acaba com uma vaga na Champions League. Foi uma campanha acima do que todo mundo esperava. E esses dois também se destacaram. E o Girona classifica para a Champions. E há, no regulamento da Champions, restrições a times do mesmo grupo estarem ali. Tem os 2 times da Red Bull, Leipzig e o Salzburg. Aí a UEFA botou algumas regras. Na temporada, na janela de transferências anterior à participação dos 2 na Champions, que eles estão agora na Champions, tanto o Girona quanto o Manchester City, eles não podem fazer negócios entre eles. E aí o que acontece? O Ian Couto ele foi vendido para o Borussia Dortmund muito por causa disso. Que o Ian Couto, oficialmente, ele era jogador do Manchester City, ele não era do Girona. No papel, no oficial, ele era um jogador do Manchester City emprestado ao Girona. Então, para ele ficar no Girona,
seria uma venda do City para o Girona. E não era permitido pela UEFA, porque os dois estavam na Champions e eles não podiam fazer negócios entre eles. E aí chegaram até a consultar o Guardiola, você quer usar o jogador, o Ian Couto? O Guardiola não quis. E aí teve que vender o cara para fora, teve que vender para o Borussia Dortmund porque ele não podia ficar no Girona, porque o City não podia negociar jogador com o Girona, mesmo ele estando no Girona na temporada anterior. Aí perguntei, e o Savinho? Por que o Savinho saiu do Girona e foi para o Manchester City? Porque o Savinho estava registrado no Troyes da França, que também é do grupo. Então, oficialmente, o Savinho era um jogador do Troyes, que não tá na Liga dos terceira Campeões. divisão, acho que nem estava na segunda, acho que até caiu para a terceira na França. Ele era um jogador do Troyes emprestado ao Girona. E aí, oficialmente, ele foi um jogador do Troyes vendido ao Manchester City. Como o Troyes não está na Champions, não tinha essa restrição. Então, assim, os grupos, tinha esses times multigrupos, a Red Bull tem vários, agora comprou um no Japão também, o Manchester City, o grupo City tem vários pelo mundo, e o Textor tem os times dele, tem outros menores, aquele grego lá que estão falando que pode comprar o Vasco, que pode ser parceiro do São Paulo na base. Ele tem o Nottingham Forest, ele tem o Olympiacos e tem o Rio Ave de Portugal. Se ele comprar o Vasco vai fazer parte desse grupo. Então, eles estão ligados, não tem como dissociar uma coisa da outra. O que acontece num time do grupo vai mexer com o grupo inteiro. E aí, Vamp, Botafogo perdendo jogadores, Luiz Henrique, seu técnico, além, né, do Almada, é um time enfraquecido que preocupa o torcedor, né? E pensando até, né, no Super Mundial, porque perdeu ali as suas estrelas, né? Pensando no Super Mundial, também tem esse peso. Você vê aí todo mundo se movimentando, né? Nas janelas, tudo, o Botafogo provavelmente, né, tudo já certo para perder o treinador. Os dois, o rei da América, né, o Luiz Henrique ganha como o melhor jogador da América, né? Sim. Da Libertadores, superando até o Messi. Quer dizer, o Almada falou logo, deixou bem claro, tchau para vocês, depois do Mundial quando perdeu. Né? Quer dizer, o time que era para ter todo mundo, seu treinador, os principais jogadores, tem isso aí que envolve, né? Não tem, o dono não tem só o Botafogo, né? Começa aí a pré-temporada, semana que vem, Botafogo ainda sem treinador, perdendo jogadores. Hoje começa a Copa São Paulo, o Botafogo até estreia hoje na Copa São Paulo, no Sub-20, né, às 9h30. Mas está em interrogação, a gente primeiro tem que saber quem é o treinador que vai comandar, né, o capitão que vai comandar essa barca, que ainda não tem. Não tem. Você pode falar assim, ficou todo mundo, mas quem vai ser o treinador? Tá saindo jogador e sai o treinador. Quem vai vir? Tá um pouco atrasado, né? Pouco não, muito atrasado. Que a temporada começa mais cedo, né? Segunda-feira todo mundo já se apresenta aí para fazer a pré-temporada. E até falando nisso, né, de temporada, o Botafogo disputa logo no início de fevereiro a Supercopa, né? Contra o Flamengo e tem depois o Super... mais pra frente, no meio do ano. Supercopa é daqui a 30 dias precisa, dia 2 de fevereiro. Lá em Belém do Pará. Isso, lá no Mangueirão. Né? Quer dizer, o Flamengo que trouxe aí o português para comandar, já sabe quem é o treinador, Felipe Luiz, sabe de tudo. O Botafogo ainda a gente não sabe quem é o treinador e perdendo jogadores. Pensando, Mauro, nessa Supercopa, claro, é um título muito menor, né? E até aquele torneio, né, para abrir a temporada. Pode perder até o Gregory, viu? Que está sendo sondado pelo mundo árabe, né? Pensando nisso, né, Mauro, nesses jogadores que o Botafogo está perdendo, ainda sem técnico, e no que o Flamengo já apresentou até aqui, dá para imaginar o Flamengo chegando mais preparado, né, nessa Supercopa, um jogo só, um título um pouco importante, menos importante, mas é aquele jogo que abre, digamos assim, oficialmente o futebol brasileiro. Até lá já terão jogado partidas aí do Campeonato Carioca, né? E de fato, né, o Flamengo a priori não tem nenhuma baixa importante. O Botafogo já perdeu seus dois jogadores mais relevantes e alguns reservas que ajudavam ali a compor o elenco. Então, e perdeu seu técnico, né? Perdeu o técnico também. Então, é claro que o Botafogo acho que vai começar esse ano com mais incertezas, com mais enfraquecido, né? Mesmo que consiga contratar um jogador ou outro. Você pega o caso do Almiron que estão tentando, você vai sair de um jogador como... vamos pegar nem o brasileiro, pegou o Almada, 23 anos, campeão do mundo pela Argentina, né? Você perde o Almada, aí você vai trazer o Almiron. 30 anos, paraguaio, reserva no Newcastle, raramente joga, daqui a pouco no time. É uma queda. Mesmo que o Almiron consiga fazer bons jogos aqui, não é o mesmo nível. Você perde o Luiz Henrique, vai arrumar um outro jogador desse nível, onde? Como? Quanto custaria? Né? Foram as duas maiores contratações em termos de valores da história do futebol brasileiro. Porque, como eu falo, são contratações da holding. Elas miram o mercado europeu. Elas não são especificamente apenas para atuar aqui no Brasil.
Não, é um outro modelo, né? Digamos assim. Então, em tese, né, se não acontecer nenhuma baixa importante no Flamengo, a tendência é o Flamengo chegar mais inteiro, né? Mesmo treinador, terminou bem o ano passado e tal. Mas é um jogo só, né? Um jogo só sempre tem características peculiares, né? Mobilização e tal. Vai ser em Belém, inclusive. Lá em Belém do Pará, né, no estádio do Mangueirão. Para fechar esse assunto, então, com o Vamp e também com o Bruno. Bruno, Supercopa do Brasil, daqui exatamente, né? Um mês, esse Flamengo e Botafogo, pelo menos, né, vendo hoje, né? Imaginamos que o Flamengo chegue mais preparado, né, para essa decisão da Supercopa. Tudo indica que o Flamengo vai ter praticamente o mesmo time do ano passado, com o mesmo treinador, e o Botafogo está em fase de mudanças. A Supercopa do Brasil, assim como a Recopa Sul-Americana, que o Botafogo vai jogar contra o Racing também, assim, sempre é legal você ganhar. O futebol é uma competição, então é legal você ganhar. Aí, no caso Botafogo e Flamengo, é um clássico carioca, é legal. Mas ela tem que receber o peso que ela merece. Ano passado foi São Paulo e Palmeiras. No Mineirão, São Paulo ganhou nos pênaltis. É legal você ganhar um título do seu rival. Você comemora, tira um sarro do rival, beleza. Mas assim, não pode. O Botafogo vai ter um novo técnico. Aí ele comanda o time, aí perde pro Flamengo. Ele não pode ficar ameaçado por causa disso. E às vezes isso acontece aqui. Então, assim, você tem que dar o peso que tem. É um jogo mais pra você curtir. Vou jogar com o meu rival, se eu ganhar, vou tirar um sarro. E acabou. O São Paulo ganhou a Supercopa. Aí, por causa disso, alguém disse que o ano do São Paulo em 24 foi nossa, que ano, hein? Ganhamos a Supercopa. E quando ganhou, nossa, parecia que tinha vencido a Copa do Mundo. Assim. O Bruno, eu tava em casa, né, no Ninho, fazendo os cálculos lá. Dos 6 clubes da Série A, né? Que aqui em São Paulo tem 6, né? Sim. 4 treinadores são estrangeiros. São estrangeiros. Dois portugueses, 2 argentinos e os 2 lá, o Mirassol e o brasileiro. No Rio de Janeiro, Botafogo não vai pegar um treinador brasileiro, né? No Rio de Janeiro, você pega 3 treinadores brasileiros e se o português do Botafogo ficar, ele não vai ficar, né? Você pega em Minas, treinadores brasileiros, e no Rio Grande do Sul, agora dos 3, tem um estrangeiro. No Nordeste, Ceará e Fortaleza é um de cada. Na Bahia, 2 brasileiros. E o Sport, um português. Tá dando 12-8. Sim. 12-8 sem saber o que o Botafogo vai fazer. Né? E a metade é de São Paulo aí, dos estados. Mas no Rio de Janeiro, né, que os times ganharam mais Libertadores nos últimos tempos, no Rio de Janeiro, treinadores tudo brasileiro, né? É verdade. E aqui em São Paulo, os 4 maiores, tudo estrangeiro. Para fechar com você então, Vamp, Flamengo e Botafogo na Supercopa. Flamengo favorito, vendo esse cenário de agora, dá para imaginar isso? Não, tá muito longe ainda, né? Tá muito longe ainda, um mês. Tem tudo, você já tá muito afobado, os caras nem voltou das férias. É assim? Tudo que você faz é assim muito rápido? Não, algumas coisas demoram mais, Os caras nem voltou a treinar. Temos mais um intervalo, né, para fazer no rádio.